Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Gente, eu vou contar agora para vocês aqui uma história, segundo a pessoa que passou para mim, uma história verídica. E eu vou até começar pedindo a vocês para que vocês passem a deixar outras histórias também. Se você conhece alguma história voltada para essa parte de oração, fantasma, espírito, esse tipo de coisa, assombração, você pode deixar aqui no e-mail que eu vou deixar embaixo e eu vou publicar, tá certo? Para começar esse novo quadro, eu vou dizer assim, essa história foi me dada por uma pessoa de Juazeiro do Norte, tá? Se chama A Oração Amaldiçoada. Gente, eu não vou contar o nome da pessoa completo, porque, aliás, não vou falar o nome da pessoa completo por questão de privacidade da pessoa. Mas essa foi da Leonarda, tá? Leonarda, não dá para saber quem. Foi de Juazeiro do Norte. E vamos lá. É um pouco aterrorizante, mas veja com cuidado, tá bom? E escute com cuidado. Gente, segundo a Leonarda, por que se chama a oração amaldiçoada? Ela conta que na terra dela, no interior de Juazeiro do Norte, existia uma família muito simples, uma família muito pobre, né? Morava no sertão de Juazeiro do Norte, em uma casa simples, em uma casa humilde. Existia essa família, era um casal com 3 filhos, sendo uma menina e 2 meninos. Então, essa família passava muita dificuldade, certo? Passava muita dificuldade, como muitas pessoas ainda passam hoje, né? Isso aconteceu, que segundo a moça, isso aconteceu há muito tempo. História que ela ouvia os avós dela falar, história de muito tempo. Ela não me falou o ano, mas faz muito tempo. E naquele tempo, há muitos tempos atrás, há 30, 40, 50 anos atrás, o povo daquele tempo tinha muita oração. Tinha muita oração, e oração poderosa, oração de São Cipriano, oração não sei de quê, oração de vários tipos de orações. E aquele povo, ele gostava muito de fazer oração. E um dia, alguém, vendo a pobreza dessa família, alguém teve uma ideia de dar para o dono da casa, né, o dono da casa, uma oração para ele ganhar dinheiro, certo? E ele, o dono da casa, né, no caso, a pessoa que recebeu a oração, muito feliz e ao mesmo tempo com medo de fazer, aceitou receber a oração. E ele foi um dia fazer essa oração, era meia-noite, em uma encruzilhada. Tinha que fazer com 2 pessoas, sendo ele a terceira pessoa. Então ele foi, convenceu mais 2 pessoas, claro que não pessoas da mesma casa, pessoas diferentes, amigos da época. E foram fazer essa oração na intenção de ganhar 1 milhar para jogar e ganhar dinheiro. E foi feita a oração. Porém, a oração foi feita. Quando terminaram de ler a oração, surgiu realmente o ser que ia dar a milhar, ia dar a numeração, e ele jogou no outro dia e ganhou. Ele ganhou realmente uma grande quantia em dinheiro. Porém, quando os 3, né, cada um jogou o cidadão que recebeu a oração jogou, ganhou, a outra pessoa jogou, ganhou, a outra também jogou e ganhou. Os 3 ganharam. Claro que quantia diferente, porque nem todos jogaram o mesmo valor em dinheiro. Até porque não tinha, né? Tanto, mas ganharam uma boa quantia. Porém, quando eles ganharam esse dinheiro através dessa oração, que a moça não colocou aqui qual era a oração, nem eu quero,
tudo começou a desbandar, como a gente diz, a se desmantelar, a se desmoronar na família dele. Primeiramente, um dos filhos começou a ficar doente, certo? Um dos filhos começou a ficar doente. A criança adoeceu e naquele tempo era difícil, negócio de médico, só existia mais rezadeira, só existia mais negócio de rezadeira. Curandeiros, como até hoje ainda existe. A criança adoeceu e ninguém sabia qual era o tipo de doença que a criança tinha. Ela do nada desmaiava e demorava a tornar, né? E começaram a achar, a pensar que eram demônios, que era espírito, e até que era, viu? E um dia levaram a criança em uma rezadeira. Quando a rezadeira começou a rezar nessa criança, né? A rezar com peão roxo, para ver o que a criança tinha, a criança incorporou. Uma criança, certo? A criança incorporou. Incorporou, para quem não sabe, recebeu uma entidade. E a entidade veio e falou para a rezadeira e também para o pai da criança que aquela oração que ele tinha feito dias atrás era uma oração amaldiçoada e não era para ter sido feito. Porque o que ele recebeu em dinheiro, ele iria perder na família. No caso, uma filha, né, um filho ou a esposa, ele ia perder alguém da família, como se fosse uma troca, certo? Como se fosse uma troca. E para ele quebrar aquela maldição da oração, ele tinha que desfazer de todo o dinheiro que tinha recebido através da oração. E outra coisa, os outros dois que também fizeram a oração tiveram o mesmo problema. Claro, o mesmo problema sim, semelhante, não foi exatamente o mesmo, mas tiveram problemas bem parecido com o desse senhor. E aí o que foi que aconteceu? A oração era amaldiçoada. Era uma oração muito poderosa, amaldiçoada, que por si, aquele que rezasse e ganhasse dinheiro através dela, receberia uma grande quantidade de dinheiro, mas pelo outro lado ia perder alguém da família. Gente, segundo a moça, esse senhor se desesperou logo, chorou muito, porque ia com medo de perder, né? Um dos filhos ia morrer. Ele chorou e ele foi correndo para casa. Quando chegou em casa, contou a história para a esposa se desesperou também e não queria ao mesmo tempo se desfazer do dinheiro, porque era uma grande quantidade, e ele pegou o dinheiro e queimou. Ele queimou o dinheiro. Segundo a moça que passou essa história, foi queimado o dinheiro em uma sexta-feira, às 12 horas da noite, o mesmo horário que foi feita a oração, e ele por uns dias ficou assombrado por causa da oração, certo? Ficou assombrado. Ouvia coisas dentro de casa, pisada, jogava coisas em cima do telhado. A criança, depois que foi para a rezadeira, ela ficou bem, certo? Ela não passou a ter mais o problema que ela teve antes. Mas eles começaram a ver coisas dentro de casa, ou seja, a casa começou a ficar assombrada. E para acabar com essa assombração, tiveram que chamar um padre da comunidade, até que foi difícil, né, encontrar um padre para trazer, não celebrar uma missa, parece que foi como se tirasse um terço, uma celebração, né, não foi exatamente uma missa. E aí foram repetidamente até acabar com a maldição. Mas então, a oração era amaldiçoada. E a riqueza que eles conseguiram através da oração, eles iam perder, no caso, um parente e seria em morte. Então, essa foi a história da moça de Juazeiro do Norte. Ela mandou já faz um certo tempo. E eu peço a você que estiver ouvindo e assistindo esse vídeo, você compartilhe, você dê um link de positivo, ajude ao desenvolvimento desse trabalho. E também eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo.
para você mandar a sua história, de história que você conhece, história dos seus avós, dos seus bisavós, não sei de quem. E eu tenho certeza que vai vir muita história legal. Essa foi de Juazeiro do Norte, já faz um certo tempo, como eu falei, e hoje estou aqui contando para vocês. Fiquem na paz, fiquem na bênção e não façam oração para ganhar dinheiro. Faça oração para outros tipos de fins. Para dinheiro, não. Porque é uma coisa forçada. O demônio dá e o demônio tira.